Hoje vamos falar sobre o segredo da paz. Temos uma hora de estudo bíblico. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios de Salomão, capítulo número 3, versículo 17. Diz assim a palavra do Pai: os seus caminhos são caminhos deliciosos, todas as suas veredas são paz. Tudo que Deus nos ensina é a respeito desta paz. Nós vamos agora orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus, vamos aquietar os nossos corações. É tempo de construir famílias fortes. Pai amado e bendito, na Tua presença nós nos curvamos e exaltamos o Teu santo nome. Sabemos em quem temos crido. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é real, Ele é magnífico, Ele é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Estamos debaixo desta inspiração, Pai, para construir em cada família deste ministério, famílias fortes, bem alicerçadas, com estruturas bíblicas, a tal ponto que maridos, mulheres, filhos, famílias possam dizer: a minha família é bendita, a minha família é de Jesus. Oramos com fé e declaramos agora que nossos corações estão acessíveis e abertos para a voz de Deus. Em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de Deus, noiva de Cristo, meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje, o apóstolo da igreja continua nesta série sobre família. Nós queremos ter famílias bíblicas, famílias com raízes e padrões bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre a paz na família. Talvez seja tão importante o que nós vamos ouvir, porque nós vemos diariamente, lemos, assistimos, como realmente as famílias no Brasil estão tão enfraquecidas. Todas as vezes que há uma família fraca, há uma nação fraca. Existe um espírito de divisão nos lares, nas famílias, e consequentemente isto chega à igreja. Hoje, o inimigo, por qualquer coisa, separa as pessoas. Seja por problemas de racismo, por problemas políticos, religiosos, e bradem os céus. Às vezes por causa de uma pasta de dentes, ou de uma meia atirada num canto de um quarto, as pessoas destroem as suas relações. Então, vamos falar de paz, porque o sábio Salomão diz no capítulo 29, 8 de Provérbios, que os homens escarnecedores alvoroçam a cidade. Toda pessoa que não tem paz, toda pessoa que não tem esse equilíbrio que a vida espiritual faz no coração da pessoa, na alma, nos sentimentos, ele vai alvorecer a cidade, a família. A família nunca terá paz. Se a pessoa não tiver fundamentos bíblicos, ela se torna uma escarnecedora. Mas o sábio quem é? O sábio é a pessoa que teme a Deus. O sábio é a pessoa que nasceu de novo. O sábio é a pessoa que segue as regras bíblicas. Ele disse: o sábio se desvia, né? Os sábios desviam a ira. O sábio sabe que
O irado, o perturbado, significa que não tem paz. Então, quando a pessoa é sábia, ela se desvia daquilo que luta contra a sua paz. Então, como o inimigo usa qualquer coisa para separar, quantas vezes esse alvorecer, né? Alvoraçar, vem debaixo de uma discussão intensa, de uma discórdia, de uma ira, de uma contenda. Isso é uma loucura. É uma loucura as pessoas viverem desta forma, em ira, especialmente quando se trata de pessoas cristãs evangélicas. Então, o sábio é aquela pessoa que se desvia da ira, procurando o quê? A paz. Então, nós temos que aprender isto, meus amados, para ficarmos firmes contra qualquer tática que o inimigo use para dividir as famílias. Porque há um espírito de divisão no nosso país. A novela contribui para isto, o cinema contribui para isso. Você não vê uma novela que a família comece feliz e termine feliz. Você vê novela, a família começa muito bem, depois o homem adultera, a mulher pula a cerca, os filhos roubam, enfim. É isso que é trazido como modelo de família para a nossa sociedade. Então nós precisamos ser famílias da paz. A família evangélica tem que ser da paz. Por isso é que Mateus 5,9 diz: bem-aventurados, do original grego makarioi, bem-aventurado, feliz é a pessoa que é pacificadora. Pacificadora. Então, se você é um pacificador, tem que entender que esta é uma função nossa de cristãos. Todas as famílias podem ter conflitos? Podem. Todas as famílias passam por momentos difíceis, tensos? Sim. Mas nós precisamos de ser, como evangélicos, instrumentos de paz dentro da nossa família. Porque Jesus disse: uma casa dividida não prevalece. Uma nação dividida não prevalece. Uma cidade dividida não prevalece. Uma igreja dividida não prevalece. Uma família dividida não prevalece. Então nós temos que entender alguns conceitos errados sobre paz, para depois entendermos o significado desta paz, de ser um pacificador, né? A palavra pacificador vem do original haireno poioi, quer dizer, o pacificador é o indivíduo que produz a paz, que luta pela paz. Então, quais são os conceitos errados sobre paz? Primeiro, paz não é evitar problemas, ou ignorar problemas, ou fugir dos problemas, ou fingir que os problemas não existem. Isso não é paz. Às vezes eu vejo as pessoas dizer, eu pergunto, e aí, está tudo bem? E a pessoa diz, olha, após, não vamos falar nisso, não vamos levantar onda. O problema está lá. E a pessoa às vezes pensa que paz é ignorar ou fugir dos problemas, e não é verdade. Então, se você não resolve os conflitos dentro da sua casa, a sua casa desmorona. Fugir de um problema não é ser um pacificador, é ser covarde. Então, paz não é ignorar os problemas. Segundo lugar, nós não podemos fazer a paz manipulando pessoas da família. Pessoas dizem assim, não, eu vou ter paz com você se você fizer assim. Não, isso não pode. Porque se não há paz, há ressentimentos. E assim, as relações se tornam doentias. Não é fugir, não é fingir que não há problemas, mas estar empenhado para que haja paz. E eu vou lhe dizer, isto é difícil de praticar. Isto é difícil de praticar. Agora, você já aprendeu o que não é a paz. A paz não é fingir, jogar a poeira para baixo do tapete. A paz não é manipular a pessoa.
Então, apóstolo, como é que se resolvem os conflitos para que haja paz dentro da família? Em primeiro lugar, habitue-se a dialogar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Dialogar para a paz. A ONU, a Organização das Nações Unidas, faz uma Peace Conference, uma conferência de paz. Então, para alguém ter paz dentro da família, se há tensões, ninguém deve fugir de resolver os problemas, mas você tem que saber que alguém tem que tomar a iniciativa, e esse alguém é você. Olha o que diz Mateus 5:24: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Então a Bíblia diz, vai primeiro reconciliar-te, ou seja, Jesus está dizendo, ou o marido, ou a esposa, ou os dois têm que tomar a iniciativa. Pastor, mas eu às vezes fico com raiva do meu marido ou da minha esposa. Olha, deixa eu dizer uma coisa, ficar com raiva é quebrar mandamentos de Deus. Então, se nós temos alguém entre nós, ou assistindo pela internet, ou pelo cabo, apóstolo, a minha relação é sempre de raiva, de ira. Isto você está quebrando mandamentos. Não deixe nunca o seu coração se contaminar. Não postergue. Não postergue. Ou seja, não deixe para amanhã. Pastor, eu vou postergar, então, mês que vem eu resolvo os meus problemas. Não. Não pode. Dê o primeiro passo. Postergar é adiar. E adiar é jogar a poeira para baixo do tapete. Vamos em frente. Sente-se para dialogar em paz, face a face. Promova a paz. É isso que a Bíblia diz. Segundo lugar, que outro aspecto que eu acho um pouco difícil, mas temos que ensinar, seja empático com o teu cônjuge. Ou seja, ponha-se no lugar do teu marido, ponha-se no lugar da sua esposa. Pedro ensinou isto. Ele diz assim em 1 de Pedro 3, 8 e 9. Diz assim, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois foi para isto que fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Então, sede todos de igual ânimo, não pague mal com mal, tenha amor fraternal, trate melhor, você sabe, isto é bíblico, mesmo que a outra pessoa não mereça, trate bem, é isso que a Bíblia diz. Depois diz no versículo 7, maridos, agora é para nós, amados, igualmente, olha que versículo, este versículo aqui, é barra pesada. Porque às vezes eu estou falando aí do versículo, tem nego que se levanta lá atrás e vai para o carro. Mas fique sentado, tranquilo. Maridos, diga oi. Maridos, oi. Vós igualmente vivei a vida comum. Então, vida comum, vida a dois, do lar, com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. 4 irmãos disseram amém, nem o pastor falou amém. Tratai a mulher como parte mais frágil, tratai-a com então, dignidade. Não é com violência verbal, não é com ameaças, é lindo. Chagas, nem te conto. Chagas está apaixonado. Ele. Não é, Chagas? Demais. Tratai com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas. Mas são verdes, minha filha. Ou seja, o marido que não trata a esposa com dignidade, o marido que não pensa na consideração com a mulher, Deus lhe corta
as relações. Está cortado. Você pode gritar, jejuar, pagar preço, subir na pedra da gávea e se atirar. Deus não... Ele sabe o que ele diz? O problema é seu. As orações estão interrompidas. Pastor, mas eu é que tenho... Você é que tem. Mas isso aí é injusto. Bom, mas a Bíblia diz: há necessidade de termos cuidados maiores e mais proteção e conforto com a esposa. É a Bíblia que manda. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Não é porque o senhor não me conhece, diz uma irmã. Não, ainda bem que eu não conheço, mas estou falando para a parte mais frágil. A Bíblia diz: você, marido, tem que ser o provedor, tem que ter cuidado, tem que ter proteção, tem que dar conforto à esposa, deve tratá-la com todo respeito. Depois ele diz em Romanos 15, 1 e 2, diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Quer dizer, eu não posso pensar em mim só. Isto é egoísmo. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Versículo número 2. Portanto, cada um de nós, marido e esposa, agrada ao próximo no que é bom para edificação. Então, é um chamado a agradar. Nós não podemos fugir desta realidade. Tem que haver uma diferença entre o casal impuro, profano, e o casal de Deus. Então há necessidade disto. Filipenses 2,4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu não posso pensar em mim só, a minha esposa não pode pensar nela só, eu tenho que pensar nela, ela tem que pensar em mim. Porque, amados, o casal cristão tem que valorizar a sua relação de forma cristã, colocar isso no lugar um do outro, buscar a paz. Isto tem que ter, amados, isto é parte do nosso cristianismo. Então, cuide do seu cônjuge. Um irmão disse amém, amado. Quando é assim, todo mundo diz, pelo menos para me agradar a mim. Vamos lá. Pô, fiz um esforço para preparar esta mensagem, foram 4 horas. Cuide do seu cônjuge. Viu? Valorize o seu cônjuge. Você sabe que às vezes as pessoas pensam assim: olha, eu me casei, a missão está cumprida. Já botei o anel, já assinei o documento, mission accomplished. Meu amado, aí é que começou. Não existe isso. Casei, botei o anel, assinei o documento, missão cumprida. Não há. Você sabe, nós somos eticamente responsáveis um pelo outro. Aí é que se cumpre a missão, é ao longo da vida toda. Então você veja, um marido que não segue essas regras bíblicas, ele vai afetar a vida da esposa, dos filhos, do lar, da família e vice-versa. Tem que haver consenso, tem que se construir a vida em conjunto, tem que se reconhecer o valor que cada um tem. Amado, ouça, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas felizes fazem outras felizes. Então, resolva todos os conflitos, seja compreensível, porque ignorar problema e fingir que eles não existem não deve fazer parte da nossa vida. Segundo lugar, enfrente o problema, não ataque a pessoa. Use a verdade, aprenda sempre a colocar o trem nos trilhos, com mansidão, com compaixão. Romanos 9,1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhem comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então Paulo diz: fale sempre a verdade. Olha, não minto, disse Paulo. Ele disse: estou testemunho da minha consciência. Então, amado, nós não podemos ser causadores de sofrimentos na família. Temos que ser verdadeiros. Um marido evangélico, uma esposa evangélica não pode mentir um ao outro.
O que é a consciência? Porque Paulo disse, a minha própria consciência. Eu testemunhando o Espírito Santo e a minha própria consciência. O que é consciência? Os meus colegas psicanalistas dizem que é todo o psíquico momentâneo. Todas as vivências pessoais. Isso é a nossa consciência. A consciência de um cristão, ela é integradora. Ela permite uma avaliação da realidade, ela toma decisões boas, tem paz para tomá-las. Porque nós temos uma coisa avivada dentro de nós, que é a nossa consciência moral. A nossa consciência moral é aquela capacidade de decidir entre o bem e o mal. É aquela parte censora que nós temos, reguladora que nós temos dentro de nós como cristãos. Porque olha, a conversão ao cristianismo reaviva a consciência moral. Porque quem não tem Jesus no coração, quem não é salvo, não tem consciência moral. Bota para quebrar, chuta o pau da barraca, faz o que quer da vida. Mas o convertido, ele reaviva a sua consciência moral. Porque antes de Jesus nós estávamos cauterizados pelo pecado, pelo mundanismo. Todos nós tínhamos equívocos, as nossas motivações muitas vezes não eram totalmente isentas. Por isso é que Jeremias diz uma palavra muito interessante. Ele diz, Jeremias 7, diz assim, 17, 9 e 10. Olha, este versículo aqui é outro difícil, né? Olha só, enganoso é o coração mais que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Quem é que conhece o coração de uma pessoa? Depois ele diz, mas eu, Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Semeou bem, colheu bem, semeou mal, colheu mal. Diz que o coração do ser humano, às vezes é corrupto, é enganoso. O que a educação cristã faz? Vai desenvolvendo uma consciência moral pura e boa, e acaba com este coração que é corrupto e enganador, que é o coração de quem não tem Deus. Então, meu amado, olha o que diz 1 João 3, 20 e 21. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aqui fala em coração que acusa, coração corrupto. Então, o que a palavra de Deus, uma vez semeada no nosso coração, ela reaviva a consciência, aquela consciência moral. Vocês sabem, isto é errado, isto é certo, isto é errado. Quer ver uma das áreas que dificilmente se fala publicamente, e parece que normalmente as pessoas vão aceitando isto, que é, por exemplo, a questão do aborto. Você sabe, nós vivemos numa sociedade, só aqui no Rio de Janeiro dizem que há mais de 200 clínicas de aborto. 1,5 milhão de fetos são abortados por ano. Isto que é conhecido. Deixa eu lhe falar uma coisa que talvez você não saiba. Quando uma pessoa pratica um aborto, tanto a que pratica, a que se sujeita, quanto a que apoia, o aborto é uma aliança com o espírito de morte. Por que, apóstolo? Porque há derramamento de sangue, há morte de um feto. E essa aliança com o espírito de morte passa a dominar a pessoa que pratica esse tipo de ato. E a pessoa muitas vezes não sabe, ela vive debaixo de um espírito atormentador, por causa da aliança de morte que fez com o aborto. Por isso é que nós entendemos, como pastores, temos que orientar a nossa comunidade. Você tem meios médicos legais de evitar uma gravidez. Mas se os meios médicos e legais alguma vez forem esquecidos e uma pessoa engravidar, uma senhora engravidar, nunca pode passar pela mente de uma cristã a prática do aborto.
porque é uma aliança com o espírito de morte, é o derramamento de sangue, e esse espírito de morte domina a pessoa, domina emocionalmente, a pessoa estraga alguma área do seu organismo, a pessoa pode até se tornar estéril. Mas os problemas de consciência são grandes, por quê? Porque o espírito de atormentamento, o espírito que atormenta, é tão forte na mente e no coração de uma pessoa que pratica um aborto, que eu vou lhe dizer uma coisa: a igreja não pode deixar isto correr frouxo, tem que se ensinar. Que a pessoa diz, não, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Posso lhe dizer que todo o aborto é uma aliança com o espírito de morte. Então nós temos ensinado a igreja, eu sei que as nossas motivações nem sempre são totalmente isentas, mas nestas questões fundamentais, a igreja não pode abrir mão. A orientação é a seguinte: engravidou, assuma. Ah, mas vai ser uma vergonha. Aí, mas você quer ficar bem com Deus ou com o mundo? Ficar bem com Deus. A sociedade quer ficar bem com o mundo, aceita tudo do mundo. Nós não. Nós queremos ficar bem com Deus. Então seguimos as instruções de Deus. Pastor, mas se o feto é acéfalo, não tem cabeça, é acéfalo, vem com deficiência. Bom, a lei tem todos esses regulamentos e os médicos sabem disso. Caso de estupro, violência, se a doença, o bebê corre perigo, a mãe de morte, enfim, a própria lei ensina isto. Agora, fazer do aborto algo livre não é bíblico, nem poderia ser. A Bíblia diz que Deus conhece quando ainda não tínhamos forma, e os ossos foi Ele que fez. Então nós não podemos concordar com o que o mundo tem, mas agora é aborto livre, é a parada das vadias, é o cheiro da maconha. Ok, eu não quero ficar bem com o mundo, eu quero ficar bem com meu Deus. O mundo passa bem com as suas concupiscências, eu não passo. Então, como é importante o diálogo, a franqueza, o amor, como é importante rever julgamentos que às vezes as pessoas fazem. Às vezes nós precisamos de alguém que nos faça ouvir, principalmente aquilo que não gostaríamos de ouvir. Por isso é que existe a igreja, por isso é que existe o altar, por isso é que existe o ensinamento, que a Bíblia diz que a palavra de Deus educa, disciplina, corrige as pessoas, reaviva a consciência moral. Isto é muito importante. Você sabe, às vezes as pessoas fazem projetos em família, sem a aprovação de Deus, sem oração, sem consulta à liderança espiritual, e alguns projetos são mal sucedidos. Quer que eu lhe fale de um projeto mal sucedido por causa da mentira? Você já ouviu falar de um casal chamado Ananias e Safira? Todos nós já ouvimos. Quer ver? Atos 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira vendeu uma propriedade. De acordo com a sua mulher, portanto, houve um pacto, uma aliança mentirosa. De acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, você veja, um pacto feito em casa. Olha, nós vamos vender o terreno para dar para a igreja, para os apóstolos. Então é assim, o terreno custa 100, vendemos por 100. Vamos dizer a eles que foi 50. Porque ninguém vai saber. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, vendido não estaria no teu poder. Como pois assentaste no coração esse desígnio de mentir ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Quer dizer que se eu fizer um pacto mentiroso nas questões de Deus, nas questões espirituais, porque já é difícil mundano, imagina nas questões de Deus, eu estou dando ouvidos a quem? Ao diabo. E quem é que a mentira é feita contra? O Espírito Santo.
Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo um grande temor a todos ouvindo. Depois a Safira foi a mesma coisa, caiu e morreu. Então, meus amados, existem diálogos francos e verdadeiros, e tem que haver entre nós, e nenhum de nós pode permitir nenhum tipo de pacto que seja instrumentalidade do diabo contra o Espírito Santo. Por isso é que eu sempre digo, eu estou fora de tudo aquilo que é contra o Espírito de Deus. Ah, mas a sociedade agora vai por esse caminho. Eu não, eu vou por este caminho. Pastor, mas agora todo mundo quer ficar bem, é politicamente correto. Não, eu quero biblicamente correto. É isto que eu ensino às almas e às vidas daqueles que são ovelhas de Jesus, que Deus as colocou neste ministério, para serem pastoreadas. Porque agora a sociedade está aceitando tudo. Então, maus projetos levam a desastres. Pedro disse, Ananias e Safira, você não precisava de vender. Você vendeu porque quis. Como é que você deu ouvidos ao diabo e lutou contra o Espírito Santo? Isso é dramático. Então nós precisamos de entender que o casal que faz maus projetos, que não sabe dialogar, acaba em desastre. Então é importante nós nunca escondermos nada dos cônjuges, nunca. Só a verdade nos mantém livres. Toda a mentira aprisiona. Temos que ser honestos, verdadeiros, não acusar a pessoa, mas atacar o problema, porque acusar não muda ninguém. O acusador se chama o inimigo das nossas almas. Então, nós estamos aprendendo regras para manter uma relação saudável. Quais são as regras? Você já aprendeu o que não é a paz? Já aprendeu sobre a necessidade de viver uma vida enfrentando problemas e não a pessoa? E agora você tem que aprender que há regras de uma relação saudável. Olha, temos uma visita de uma pomba. Hoje teremos canja de pomba. É só. Olha. Agora vai para aqui. Vem cá. Vem cá. Ah, veio ouvir a palavra. Eu não sei se é da... Não, ela veio tranquila. Ó. Que esta igreja tem ovelhas, tem pombas. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Agarra ela e... A minha tia Carmen partiu o pescoço e fazia canja disso aí. Ó. Quais são as regras para manter uma relação saudável? Olha agora para mim, por favor. Olha algumas regras que eu vou lhe passar de convivência. Primeiro, nunca compare o seu cônjuge com outra pessoa. Nunca. Isso faz muito mal. Ah, eu gostaria que você fosse como a minha mãe. Ah, então casa com a mãe. Se você fosse como meu pai. Isto é injusto. Comparar com outras pessoas é injusto. Não compare. Cada um é um. Nós somos únicos. Segundo, nunca condene o seu cônjuge. Sabe, quando um marido ou uma esposa diz a um ou outro, olha, você deveria ter vergonha na cara. Isso é condenar. Você vai ver o que Deus vai te fazer. Deus não vai fazer nada. Pela boca desta condenação, não. Então, não condene. Terceiro lugar, não imponha, não force. A relação de um casal evangélico é uma relação de acordo mútuo. Quarto lugar, não desafie o seu cônjuge.
Não diga, você vai ver o que lhe vai acontecer. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Você nunca me viu irado. Ou então a esposa que diz, pega as suas malas e saia. Porta de trás é porta de serventia. Não faça isso. Uma vez uma irmã veio me pedir orações aqui na frente. Só posso, eu queria pedir orações pelo meu marido. Pastor, nós sempre que brigávamos eu dizia, pega a mala e vai embora. Na sexta-feira brigamos, eu disse a ele, pega a mala e vai embora. Ele pegou a mala e foi. E o que a irmã quer? Eu quero que ele volte. Se é mal com ele, pior sem ele. Então, não diga ao seu marido ou sua esposa, numa hora de cabeça quente, eu vou procurar o advogado. Não lhe dou mais dinheiro, se vira. Isto deteriora a relação, isto adoece a relação. Quinto lugar, não seja incondescendente. Sabe, a pessoa tem que ser condescendente. Não ridicularize nunca o seu cônjuge, não envergonhe o seu cônjuge. Não revele intimidades do seu cônjuge. As pessoas dizem coisas um do outro assim horríveis. Quem fez gabinete pastoral com o meu 30 e poucos anos, é muito triste ver a pessoa revelar intimidades do outro, sabe? Não é uma boa, não fica bem. O casal tem que respeitar. A Bíblia diz, digno de honra é o leito sem mácula. Não fica bem. Eu já lhe contei com todo respeito. Um dia uma senhora veio, pastor, meu marido, que ele gosta de pintar os lábios em casa e botar calcinha e calçar os meus sapatos. Falei, amado, e ele fica no quarto de sapato alto? Disse, ele gosta de sapato alto. Aposto, ele pinta o lábio e põe uma calcinha de sapato alto, dizendo, glória a Deus. Eu falei, de sapato alto? É, aquele piso 18. E ele anda direitinho, aposto, ele fica... Se é só isso, não tem problema. Deixa o moço andar de sapato alto. Vai operar o tendão de Aquiles logo. Tem que se converter. Tem que usar um sapato 752 da Vulcabras, né? Sapato alto do Lebotan. Sexto lugar, não contradiga. É como eu quero aqui em casa. Não faça isso. Não confunda. Sétimo lugar, tenha sempre uma posição, tenha sempre uma solução. Dialogue, seja empático, enfrente o problema, não finja que não tem. Seja um cooperador no seu lar, o mais possível. Sabe, uma relação cristã é uma relação de compromisso. Compromisso é essencial. Romanos 12:18 diz isso. Se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Depende de você, irmã, tenha paz. Mas às vezes é difícil de engolir. Amém. Mas tenha paz, porque nós temos aprendido já durante esses primeiros 40 minutos o segredo de ter paz na relação, porque senão é uma relação doentia. Se possível, olha o que diz Tiago 3:17 e 18. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, é pacífica, é indulgente, é tratável, é plena de misericórdia, de bons frutos, é imparcial, não tem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então nós evangélicos temos que promover a paz começando dentro da nossa casa. O sábio promove a paz. O sábio é comprometido com a paz. O sábio não é fingido. E eu vou lhe dizer uma coisa, amados. Muitos casamentos acabam mais por inflexibilidade do que por adultério. E há pessoas que criam uma coisa que os nossos colegas advogados fazem no coração das pessoas quando eles não são tementes a Deus, que é dizer assim:
vocês são incompatíveis de gêneros. A incompatibilidade de gêneros. Eu acho o seguinte, amado, que incompatibilidade de gêneros, na realidade, é se esconder os defeitos que podem ser corrigidos. Mais nada. E deixa-me abrir aqui um parênteses, porque eu falei de gêneros. Hoje muito se fala na ideologia de gênero. Só um parênteses para explicar à igreja esta questão. Existe hoje uma ideologia que está querendo se transformar em lei em Brasília, dizendo o seguinte: olha, nós temos uma ideologia de gênero. A criança não nasce menino ou menina. Ela deve escolher e ter a sua opção ao longo da vida. Amado, não é verdade, não pode ser verdade, porque isto é não reconhecer a anatomia masculina e feminina. Pastora, a ideologia de gênero diz que a criança deve ser criada neutra e ela vai escolher o seu gênero depois. Amado, não aceite isto aqui. Eu acho que esta ideologia de gênero é uma afronta, é uma desgraça que está hoje no nosso país. É uma desgraça. Toda criança precisa de referenciais sólidos, de um pai, de uma mãe, para ela entender que os gêneros foram criados por Deus. Então, menina quando é pequena tem que ter roupa cor-de-rosa e rapaz tem que ter roupa marrom, preta do Bop. Não ofereça uma Barbie para o menino de 5 anos, amado. Então nós precisamos de saber que nas questões de roupas, brinquedos, nós já começamos a definir desde bebê, sabe, o que é a figura paterna. Você sabe que 75% das pessoas que estão presas hoje, homens presos e mulheres presas, foram criados sem a figura do pai? Então essa ideologia de gênero contraria todas as necessidades. E atribuem à escola a responsabilidade de pregar neutralidade. Querem que a escola anule o papel dos pais, que são os pais que têm que transmitir referenciais só. Amado, é você que em casa tem que ser um homem de Deus, de educar os seus filhos, de dar testemunho. A mulher de Deus educa seus filhos, dá testemunho. Porque, irmãos, eu não posso permitir que a minha escola, a escola dos meus filhos, determine qual vai ser o gênero de sexo dos meus filhos. Você sabe, há pouco tempo queriam lançar um kit gay nas escolas, para que o menino, desde pequenino, começasse a dizer que não era bem menino e que a menina não era bem menina. Amado, isso é uma desgraça. O povo de Deus não pode ficar calado. A orientação sexual na infância, na adolescência, na juventude é primordial. Porque essa ideologia de gênero, ela confronta a família cristã, ela fere o coração de Deus, ela é contra a Bíblia Sagrada. Desconstrói o modelo da família criada por Deus. Deus fez um homem, Deus fez uma mulher, Deus não criou uma folha em branco. E eu vou lhe dizer mais, o governo quer interferir onde o governo não tem que se meter, que é na sexualidade. Eu ouvi o presidente da República, que aliás eu gosto muito dele, admiro, tenho um carinho muito grande, presidente dos Estados Unidos, Barack Obama disse: olha, tivemos a maior conquista do século nos Estados Unidos, que é o casamento gay. Eu vou lhe dizer uma coisa, para mim a maior conquista seria acabar com a fome, acabar com a deseducação, acabar com o crime, acabar com esse sistema de droga correndo mole. Isso que seria uma grande conquista, botar todo mundo dentro de escola, ter bom hospital, ter lugar para idosos, isso que seria uma grande conquista. Agora, a nossa conquista da sexualidade, então nós não podemos aceitar como igreja que
a igreja fique neutra nesse lugar. Nós apoiamos a família que Deus criou. Ele criou Adão e Eva. Ele não criou Adão e Ivo. O senhor é homofóbico. Eu? Não. Eu sou bíblico. Então Deus é homofóbico? Não. Deus estabeleceu o que é um homem e o que é uma mulher. Ele disse: multiplicai-vos, sede fecundos. Como é que pessoas do mesmo sexo se multiplicam e se fecundam? Se isto fosse uma ordem de Deus, não haveria ninguém sobre a terra. Nós evangélicos somos a favor da heterossexualidade. Um homem, uma mulher, ponto. Adão e Eva. O senhor é um homem muito quadrado. Não. É que eu temo desagradar a Deus, amado. Como é que eu posso ser um cristão e ser amigo do mundo? Não dá. Eu não posso vir à igreja, louvar e engrandecer e depois dizer: eu estou de acordo com tudo que o mundo quer. Não posso. Então, os pais são responsáveis e não é a escola que tem a orientação sexual dos nossos filhos. Pastor, então o senhor há pouco disse que os casais às vezes ficam com incompatibilidades. Amado, isso é coisa jurídica, isso é coisa para promover divórcios, é para esconder erros das pessoas, quando falta franqueza, verdade. Então, nós precisamos de aprender a ser homens e mulheres cooperadoras, a ter compromisso, porque existem 5 áreas na vida dos casais que nós temos que ter muita atenção: dinheiro, sexo, filhos, familiares e a agenda da família. São estas as áreas em que o inimigo normalmente semeia contendas. Tiago 3,18 diz: é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, atenção às questões financeiras, às questões sexuais, os filhos, os familiares, a agenda familiar. Tudo isso são áreas de grande tensão. Se você não ficar esperto com essa situação. 6º lugar, mas vamos aprender sempre a enfatizar a reconciliação e nunca a separação. Porque eu acredito que sempre é possível se restabelecer uma relação, harmonizar. Quando uma das partes não quer, o problema é outro. Mas é possível. Eu tenho visto aqui na igreja casais que chegaram aqui aos trancos e barrancos e hoje são felizes. Porque a orientação bíblica traz estabilidade à família. Então 2 Coríntios 5,18 diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É o ministério da pacificação, é o ministério da restauração, é fazer a obra de Deus. É o ministério que nós temos. Então não é justo famílias cristãs viverem fora dos planos de Deus. Não é justo pessoas que adoram ao Deus vivo viverem em conflitos sem solução. Às vezes são conflitos internos que a pessoa tem na sua alma, às vezes são externos. Um ferido fere outros. Uma mulher ferida, um homem ferido vai ferir o seu cônjuge. Então, quantos lares cheios de estresse, sem diálogo, sem comunicação, uma vez bem, outra vez mal, sem compaixão, lares doentes, sem alegria. Então eu queria caminhar os 5 minutos finais para lhe dizer: a paz tem que ser buscada com empenho, porque toda família que tem paz, ela é forte, ela é saudável. Então hoje, alguns estão pensando: eu preciso ter uma nova perspectiva de vida, eu preciso de controlar as minhas reações, as minhas emoções, porque afinal, nós servimos ao príncipe da paz. Príncipe da paz.
Então eu queria terminar com Lucas capítulo 10, versículos 5 e 6. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Eu queria terminar dizendo-lhe, onde há um filho da paz, uma filha da paz, uma mulher de Deus centrada, um homem de Deus centrado, um chefe de família centrado, a paz está dentro da sua casa. Então quem tem paz dentro de casa, tem paz nas suas relações, tem sentido de vida, tem família saudável, tem família forte. Estas são as regras de Deus. É isto que se chama compromisso. É isto que se chama cooperação. Olha, se depender de mim, paz. Pastor, mas o irmão não tem em casa uma mulher com TPM. Amado, é assim. Cada um vai começar a dar uma desculpa e não pode. Se o senhor tivesse a minha sogra, graças a Deus que não tem a tua sogra. Cada um tem a sogra que merece, cara. Não levanta e vai embora, não. Eu só gostaria de saber por que a figura da sogra é tão disputada no Brasil. Ninguém fala mal do sogro, graças a Deus. Mas de sogra sempre tem uma pinimba. É porque as sogras gostam de se meter onde não são chamadas. A irmã principalmente. Você principalmente. Então vamos construir famílias fortes. Famílias saudáveis. Famílias que têm paz. Assim seja, assim disse o Senhor. Quem é que está com a esposa, marido, companheiro, colega? Olha a pessoa que, seu esposo, sua esposa, sua namorada, sua noiva, e diga, olha só, te amo com paz. Vamos ter paz. Se o irmão está sozinho na igreja, olha o irmão do lado e diga paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Lembra desse hino? Então vamos lá, Bruninho, vem cantar aqui no teu tom. Paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho gozo e paz. Vamos outra vez o refrão. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho gozo e paz. Glória a Deus, vamos lá. Deus seja louvado. Vamos à ceia do Senhor. Pelo preço que paguei.
encontrou ungido do Senhor, pelos escravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre os olhos soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que vencer. Santo Pai, Cordeiro de Deus, o Rei, mas ressuscitou. Amém. digno É é o Senhor. Aleluia. Meus amados, antes da ceia, deixe-me apenas endossar mais um encorajamento do Espírito de Deus. Marido, promova a paz dentro da sua casa. Esposa, lute pela paz. Filhos, amem a paz. Sejamos nós os pacificadores que esta terra não tem. Nas questões políticas não há paz. Nas questões raciais não há paz. Nas questões econômicas e sociais não há paz. Nas questões familiares não há paz. Nas questões religiosas não há paz. Mas os nossos lares têm que ser lares de paz. Não há como viver sem paz. Não há. Por isso é que Jesus é o príncipe da paz. Que cada um de nós seja um promulgador da paz. Porque o que se desvia da ira é sábio. É sábio. Que o Senhor encontre nos lares desta igreja lares de paz. Amém. Em alguns instantes vamos participar da ceia do Senhor. Este é um momento ímpar. Primeiro, porque ele me faz pensar mais profundamente no grande amor de Deus por mim e por você. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, que deu a sua vida naquela cruz do Calvário. Aquele sangue que foi derramado nos trouxe pureza, justificação. Aquele corpo que foi maltratado, chicoteado, pendurado no madeiro, aquelas chagas nos trazem saúde. Não apenas o remédio, porque remédio é para remediar, mas a saúde. Eu confesso diante de Deus a minha saúde física,
a minha saúde emocional, a minha saúde familiar. Eu lanço esta palavra como semente ao meu coração, dizendo: pelas chagas de Cristo, eu sou curado, fui curado, sou saudável, eu resisto à doença, eu estou imune à doença, porque ela já foi para a cruz do Calvário. Doença é mentira, amados. A verdade é que Jesus já te curou. Alimenta o teu espírito, o teu coração, dizendo: pelas chagas de Cristo eu sou curado, eu fui curado, eu estou curado, eu sou saudável. Isto é como uma vacina que vai imunizar você contra a doença, porque não é apenas a cura de uma doença, é viver saudável. Isto para mim é o grande milagre, viver saudável. E tudo isto se manifestará agora na hora da ceia do Senhor. Vamos então celebrar. Ante ti, Senhor, senhores poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Naquela noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo. Quando você daqui a pouco comer este pão, lembre-se, a saúde, se você tiver fé, a saúde vai ser tão forte, que você estará imune a qualquer doença. O câncer vai fugir, as doenças de coração, do sangue, qualquer nome que possa ser dito, há um nome que está sobre esse nome. Vamos lá, pense agora, pense com fé. Senhor, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Ele partiu o pão, abençoou e disse: este é o meu corpo, comei-o todos, até que eu volte. Olha o milagre que vai suceder agora. Olha a fé. Olha o milagre agora na tua saúde, nos teus ossos, nos teus músculos, seu sistema cardiorrespiratório, cerebral. Olha o milagre que vai suceder agora. Ah, se Deus encontra fé nesta igreja. Ele vai reverter quadros incuráveis aos olhos dos homens. Ele é o Deus do
os impossíveis. Ele pode todas as coisas. Ele está mudando esse diagnóstico médico agora. Ele está mudando esse diagnóstico. Comamos todos para que isto se manifeste até que Ele volte. Amém, Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo Eu fosse um meu irmão. quando Jesus derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Digo, amado Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse: este é o cálice da nova aliança. Não mais o cálice de Moisés, não mais o cálice da lei, não mais o cálice das ervas amargas. Agora o sangue de Deus, o sangue puro, imaculado, sem mancha, sem pecado. A nova aliança. Nós rompemos com a velha aliança. Nós rompemos com a condenação e a morte para termos vida e vida eterna. Eu abençoo o cálice, o sangue da aliança que nos trouxe pureza e justificação. Uma vez filhos, filhos para sempre. Uma vez ovelhas, ovelhas para sempre. Uma vez perdoados, perdoados para sempre. Graças a Deus. Bebamos todos. É o cálice de Cristo. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. quando Jesus derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a
aqui, que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Paz esteja em tua casa. Glória a Deus. Meus amados, estamos terminando o primeiro domingo deste resto de ano maravilhoso. Primeiro domingo de julho. Quero expressar a minha gratidão a Deus, em meu nome, da minha amada esposa, da minha família apostólica, de todos os líderes de governo da igreja, bispos, pastores e pastores, e demais colaboradores e cooperadores. Nossa gratidão por você amar esta igreja, desejar sempre voltar a esta igreja, criar raízes nesta igreja e servir a Deus nesta igreja. Bem-haja por você amar a Deus como você ama, com compromisso. Paz esteja em sua casa. Amém? Vamos ficar de pé e para este mês maravilhoso vamos receber a bênção apostólica que vai ser impetrada pela bispa da igreja. Jesus, aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Pelas famílias pacíficas e de pacificadores, Senhor. Senhor, nós damos graças por este domingo, por este mês que será um mês abençoado. Porque nós veremos famílias restauradas, situações que pareciam impossíveis, Senhor, sendo solucionadas, Pai. Porque nós cremos num Deus maravilhoso e soberano. Senhor, dá ordens aos teus anjos, que leve a tua igreja, que leve os teus filhos em paz. Livra-nos, Senhor, de todos os males, Pai. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, Pai, para que nós cheguemos aos nossos lares felizes, pacíficos, certos de que tudo nos irá bem, em o nome de Jesus. Graça e paz, um mês auspicioso, um mês feliz. Olhe para o seu lado e diga: tua família é pacífica, tua família é uma bênção. Será maravilhoso esse mês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde a todos. Um mês maravilhoso.